Do que a gente gosta mais quando está na prosa? Se alguém chega baixinho, fala assim: ó, deixa eu te falar uma coisa que ninguém pode ficar sabendo. Deixa eu te falar uma coisa que eu escutei sem querer. E aí a gente começa a ter curiosidade. O que você falou? Quem estava perto? Do que era? O desejo de conhecer é uma força no ser humano tão grande que fez com que a gente evoluísse. O desejo de conhecer fez com que a gente chegasse na possibilidade de eu estar falando aqui e gente a milhares e milhares de quilômetros de mim recebendo ondas eletromagnéticas, mandando para a estratosfera, onde fica o satélite, descendo lá, tendo um aparelho, imprimindo aqueles elétrons lá, como era antigamente, na tela, etc e tal, e fazendo chegar o som, a voz e tudo mais. Vontade de conhecer, vontade de comunicar. Quando a primeira manifestação de comunicação na Terra era a própria vibração mecânica, né? Como a gente brincava de criança, 2 copos amarrados, bem esticados numa linha, fala aqui, se escuta lá. Tudo isso é o desejo de comunicar do homem. Mas o homem se esquece que ao comunicar, ele fala um pouco de si. E aí, a gente sempre lembra que quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro que de Paulo. A gente não consegue enxergar que o que sai da nossa boca pode prejudicar muito o homem. Pode matar o homem. Porque quando a gente tira a esperança de um homem, tem gente que se ofende por isso. De fato, pode fazê-lo. Mas eu quero voltar no Gênesis. Você sabe que eu sou um apaixonado pela palavra. E o Gênesis de hoje, e o Gênesis de sempre, que, sei lá, eu escuto desde moleque, e cada um de vocês, até com um pouco mais de idade, deve ouvir também, fala de 2 árvores, mas de uma árvore a gente nunca fala. Fala da árvore da vida, e fala da árvore do bem e do mal. Quem fica falando da árvore da vida aqui? Vamos fazer hoje uma pregação sobre a árvore da vida. Não, vamos falar da serpente, da prosa da serpente e da consequência da autoenganação que fez com que quem tinha intimidade com Deus preferisse conhecer a manter a relação. Por isso que quando a gente fala da poesia, o coração é melhor não saber de muitas coisas. Eu sei que isso é muito realidade. Porque o coração, ao saber das coisas, ele faz sentir. E nem tudo a gente precisa saber. Se a confissão sacramental, por exemplo, é um ato mais sublime da igreja latina, especialmente, da igreja católica, e antes mesmo da divisão com os ortodoxos, ela é porque o faz, dizendo: Deus também guarda os segredos, guarda os seus segredos, embora a gente, claro, tenha alguém que o represente, mas que não sai falando e nem pode fazê-lo. A propensão desde o Gênesis é a mesma coisa. A gente não quer provar da vida, a gente quer provar do mal. Que o nosso nariz, ele é propenso a cheirar e achar mais saboroso o mal. Que desde Adão e Eva, de fato, eles foram desafiados, porque é um desafio. E muitas vezes a gente se perde dentre os desafios da vida. Então, nós não podemos esquecer que haviam 20, 30 mil árvores frutíferas. Não necessariamente era uma reportagem, mas inúmeras árvores e possibilidades da vida, inclusive, mas nossos pais, Adão e Eva, preferiram a experiência desconhecida e proibida do que a experiência de vida que inclusive estava ali representada. E talvez essa seja uma dinâmica muito mais ampla que uma simples reflexão de alguns 5, 10, 15 minutos que a gente faz diante da palavra de Deus. Por quê?
Ao Jesus comentar paralelamente a relação nossa com a bondade e com a maldade, ele está dizendo: tudo, absolutamente tudo que está na terra é bom, é abençoado por Deus. E é por isso que a gente faz do fruto da terra representar aquilo que nós deveríamos nos oferecer em sacrifício, e ele, em vez de pedir a cruz no final da nossa vida, cada um de nós, nos dá a salvação, mas pede que a gente repita a refeição. De novo para falar de comida, de sabor, de novo para, de modo insosso, sem muito sabor, como é o pão ázimo, nos mostrar o maior dos sabores, o sabor que está por detrás daquilo que o pão substancia, daquilo que ele se transforma, ou seja, a sua verdade, o seu caminho, a sua vida, e um sabor de vida em plenitude. Da árvore da vida, então, vão dizer alguns santos padres, foi feita a cruz de Jesus, porque aquela cruz nos lavou. Talvez essa ponte um tanto quanto simbólica, e não necessariamente a realidade nua e crua, mas uma experiência de fé, possa nos dizer muito, que se eles experimentassem da árvore da vida, talvez já fôssemos eternos desde aquele então, mas não. A nossa condição humana foi sempre propensa a essa experiência. Mas é interessante que Deus, ao expulsar eles do Éden, não deixaram eles distantes do Éden. Ficou ali em volta do jardim. Porque Deus, ao expulsá-los, sabiam que eles não poderiam se controlar e vir a morrer, e vir a acabar todo o seu projeto que ele viu que era bom, mas que foi transformado de alguma maneira pela atitude humana. E aí, o Evangelho vai julgar a atitude das pessoas a partir dos frutos, não a partir das pessoas. Quando alguém então aponta para mim, dizendo: o padre é isso, se eu for, eu fico contente. Eu falo: eu sou isso mesmo, mesmo que eu esteja errado. A pessoa me reconheceu, vai me ajudar a me confessar. Se eu não for, eu também não me importo. Mas o que Jesus está ensinando paralelamente também é assim: a gente só leva para o coração o que quer, e é do coração que sai a verdade que somos, não daquilo que a gente come. A gente vivia nesse momento do Evangelho uma diferença muito grande entre os irmãos, que muitas vezes passavam fome, e os irmãos com seus banquetes cheios, mesmo tendo aprendido que a celebração da Páscoa não poderia sobrar nada, e aquilo já era um recado de partilha, que estava lá na lei mosaica. Mas eles preferiram estar mais preocupados com um pouco mais de 6 centenas de leis, de pequenas leis, que justificavam que eles podem comer, assim, animal assim não pode comer, do que celebrar a vida. E a sua fala era, como eu já mostrei inúmeras vezes, o filtro da palavra para eles era olhar a palavra para olhar o outro à luz da palavra. Isso chama julgar, porque a palavra tem que ser um espelho. Eu sou o primeiro a ouvir, ela é a primeira a me revelar, para que eu seja melhor, para que eu me construa de uma maneira diferente. E aqui que está a beleza do negócio. Eu posso levar tudo para dentro, e tudo deve ir para a fossa. Eu não gosto daquela pessoa que fala assim: ó, eu falo, o que falam para mim entra por aqui, sai por aqui. Essa é uma cabeça vazia, e que não tem sentimento nenhum. Ninguém é assim. Mas eu tenho, Padre Márcio Tadeu, uma cirurgia aqui dentro, que se eu escuto caca, eu mando direto para o intestino, não passa nem no meu estômago e nem no meu coração. E talvez fosse essa também a transformação. Por quê? Nós somos muito fruto do nosso contorno, das pessoas que nós vivemos,
Por isso, para escolher o marido, tem que escolher, entende? Um Eufli, não adianta. Tem que ser, não tem? Tem que ser. Por quê? Porque é do lado de pessoas positivas que a gente fica positivo. Porque do lado de negativo, mesmo que você come sem querer, mesmo tendo essa cirurgia que já manda para o intestino, prosa ruim, igual diz na roça, eu ainda vou me contaminar. Mas se eu conheço, eu me cerco de pessoas que olham adiante, que rezam. Se eu tenho preguiça de rezar aquele dia, eu tenho um amigo que liga para mim e fala assim: você já rezou o seu rosário? E eu falo assim: nossa, caramba, um padre não rezou um rosário, e um leigo que trabalha 12, 13 horas por dia já rezou. Cato meu rosário e vou rezar. Aí você fala: você deixa alguém te cobrar? Deixo, porque os bons amigos dizem a verdade, não dizem o que eu quero ouvir, porque a verdade vai tirar de mim aquilo que eu tenho de bom e evidenciar isso, porque a mentira só tira o que a gente tem de mal e que a gente cria. Então de manhã, quando eu começo a conviver comigo, eu digo: tenta ser melhor, sujeito, porque você precisa ser melhor para corresponder à graça de Deus. E no final da noite eu tenho um sono danado, não porque eu sou justo e realizo todas as coisas, porque antes do meu sono eu tiro de dentro de mim o que há de bom e o que também há de ruim. Num processo que eu aprendi ainda quando criança, e a maioria de nós, exame de consciência. E ali deu 3 minutos, virei para a direita, virei para a esquerda, eu estou dormindo. Tem dia que eu não consigo dormir, porque eu não consigo tirar as coisas ruins, claro. Não é por isso que eu vou no médico pedindo um clonazepam no outro dia, um Rivotril, não. Mas à medida que nós crescemos em autoconhecimento, a fala que a gente demorou 1, 2, 3 anos para aprender, e a gente demora 40, 50 para deixar de aprender a falar demais, ela só vai sair, ela só vai ser filtrada quando de fato manifestar a graça. E aí, quando eu sou positivo, urubu nenhum fica perto de mim. Eu vou perder amigos. Eu vou descobrir segredos insondáveis dentro de mim, e esses segredos vão me revelar o quanto o outro é importante, o quanto perfume de gente é importante, o quanto amar o outro é importante. Mas para isso eu tenho que aprender que no meio das galinhas eu vou ser galinha, no meio dos urubu eu vou ser urubu, no meio das carniças eu vou ser carniça, mas no meio da bondade e do amor eu vou me construir como pessoa, aceitando meus limites, olhando para o outro e aceitando as limitações dele. Por quê? Na vida nós não somos anjos, mas no final do dia eu tenho que olhar para mim e agradecer a Deus, porque mesmo eu sendo mais podre do que sadio, Ele me ajudou a estar comigo mesmo e a filtrar, para que mesmo eu estando contaminado por aquilo que Ele vai me curando aos poucos, isso não saia para fora para emporcalhar os outros. Aqui eu encerro a minha reflexão justamente lembrando o que Jesus fala: o que torna o mundo impuro não é a criação que é boa, mas o homem que não olha para a árvore da vida. Não sei nem se, não combinei com eles, mas aqui está a árvore da vida. O Pai é a grande copa, o Filho, o que está conosco e faz com que a gente seja radical, e o Espírito, que faz com que tudo isso chegue por nós aos confins de toda a terra. Está aqui, porque preenchidos do bem e da vida plena, não há espaço para o mal, mesmo ainda a gente tendo carniça dentro de nós, até o último dia dos nossos. Então eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida de cada um de vocês, porque hoje eu tive a oportunidade de ler esse texto
e de descobrir junto com vocês mais um pedacinho dessa história que nunca terá fim, porque em Cristo ela foi eternizada como nós pelo batismo. E o dia que a gente estiver celebrando, não o macarrão da Marinês, que ela faz especialmente para o Eufli, que é de uma delícia e uma gostosura que vocês não têm noção. E eu como pouco macarrão, quem me conhece é pouquíssimo. Aí está a Marinês, uma das nossas benfeitoras. E ali está o Eufli, olha para esse homem. Esses santos de Deus aqui, com todas as suas limitações também, mas que eu amo demais. Ele sabe que eu amo, nós nos amamos há mais de 20 anos. Do seminário, começo do seminário. Diante de tudo isso, a grande refeição que nós estamos aqui é uma refeição feita a partir da carne que foi selada de vida na cruz. E é por isso que a gente deve ser sempre mais vida e mais amor. E a Eucaristia, se vivida diariamente, não só no ouvir, mas no experimentar, ela faz essa transformação, para que a gente ganhe o filtro para o que não é mal sair para fora, e também a capacidade de diminuir a cada dia as trevas que há em nós, até o dia derradeiro que Deus vence, e a eternidade passa a ser nosso único e derradeiro lugar. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida que vocês foram na minha vida ensinando através do sorriso, do carinho, do cuidado com os seminaristas. E é assim. Houve perseguição? Houve dificuldades? Houve, sim. Mas o que eu guardo é sempre a melhor experiência. É a experiência de que pequenos gestos, há 20 anos atrás, possa fazer um homem melhor 20 anos depois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.